Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de dia 14 de abril. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre dois personagens muito importantes nesta semana que, para muitos cristãos, se chama a Semana Santa, principalmente aqui em países da Europa. Esta semana é uma semana muito importante. Domingo, então, dia 13, foi o domingo de Ramos, e toda essa semana há preparações e muitas igrejas, que sejam católicas ou protestantes, há muitos encontros, reuniões em torno desta semana, que é a semana em que vamos comemorar a morte e depois a ressurreição de Jesus. Vamos lá então em João capítulo 6, a partir do verso 67. Disse, pois, Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo Santo de Deus. Jesus respondeu-lhes: não vos escolhi eu a vós, os 12, e um de vocês é um demônio. Ele estava falando, nos diz João, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele era o que havia de o trair, sendo um dos 12. Dois personagens muito importantes aqui, o Simão Pedro e o Judas Iscariotes. Os dois aqui, num determinado momento da vida deles, vão passar por uma grande tribulação, e os dois vão, na verdade, fazer escolhas que foram ruins. Um deles vai se arrepender e o outro vai se suicidar. O primeiro aqui é o Simão Pedro. Ele vai responder pelos outros, como ele faria com muita frequência, inclusive no dia de Pentecostes, ele que toma a palavra e que fala no nome de todos os outros. Ele diz: Senhor, a quem iremos nós? Ele está dizendo na primeira pessoa do plural: tu tens as palavras de vida eterna. Ele está falando aqui então no nome dos outros. Que interessante declaração de fé de Pedro aqui, que é muito coerente com o tema, a tese desenvolvida pelo João em seu evangelho. Em João capítulo 20, versos 30 e 31, João diz que muitas coisas foram escritas, muitas coisas foram feitas por Jesus, muitos sinais, mas os sinais que ele escolheu neste livro, os 7 sinais, mostram uma coisa muito importante: Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E crendo nele, nós temos então a vida eterna. E eu estou fazendo uma paráfrase deste texto tão rico que é o texto de João. O Pedro então está dizendo aqui: tu és o Cristo. A quem iremos nós? Ele não está dizendo para onde iremos nós, ou para que doutrina iremos nós, para que religião iremos nós. Ele está dizendo a quem iremos nós. É como se ele estivesse declarando: não tem nenhuma outra pessoa a quem a gente poderia ir. Jesus não é apenas um profeta, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, então, está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, ele é Senhor. Não como uma alternativa qualquer, é a alternativa correta, aquela que todo ser humano deveria escolher. Ele é Senhor, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e crendo nele nós temos a vida eterna. Aliás, em João capítulo 6, 6 vezes Jesus vai dizer que ele desceu do céu. Às vezes ele diz: ele desceu do céu, e ele vai dizer também: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus veio do céu para nos dar a vida eterna. Quando a gente se alimenta dele, a gente então tem a vida eterna. Pedro aqui reconheceu o valor das coisas espirituais mais do que os desejos materiais e terrenos daqueles que estavam se afastando então da palavra da vida eterna. Por quê? Porque nesse dia muita gente foi embora. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram. Por quê? Porque eles disseram: esta palavra, este discurso, este sermão é muito duro. Por que muito duro? Porque era um sermão inteiramente baseado na pessoa de Cristo Jesus. E muitas das vezes as pessoas querem ouvir outras coisas, querem ouvir as bênçãos maravilhosas que Deus nos concede, o passaporte especial que Deus nos deu para ir para o céu. Mas o que Jesus está dizendo é que vocês precisam se alimentar de mim. Se você não se alimenta de mim, diz Jesus aos seus discípulos, você não pode ter parte comigo. E muita gente vai dizer: este discurso é muito duro, não queremos ouvi-lo. E vão embora. Pedro, então, reconheceu Jesus como Messias, o Cristo, e Deus, Filho do Deus vivo, o Santo de Deus. Não é qualquer pessoa que recebe que tem esse título, Santo de Deus. Então, a quem iríamos? A quem você pode ir? Tem uma outra opção aqui, inclusive, nesse texto. É a opção do Judas Iscariotes. Seria interessante se o texto terminasse no verso 69,
ou vamos ver se é o verso 69, quando Pedro faz a declaração, uma declaração muito bonita, ele diz exatamente o Santo de Deus, o Cristo, mas Jesus diz, não, mas um de vocês é um demônio. Olha que coisa horrível. Um de vocês é um demônio. Judas Iscariotes escolheu a outra opção. Porque, segundo esse texto, Jesus está dizendo, este homem é um demônio. O que é um demônio? O que é essa palavra demônio utilizada aqui da língua grega? É alguém que incita a calúnia, que faz difamação, que faz acusação falsa. É um caluniador, é um acusador. A metáfora aplicada para este nome é aquele de um homem que se opõe a Deus, que atua no campo do diabo, que atua do lado do diabo. O próprio diabo, aqui o inimigo de Deus, é chamado de demônio. Vamos ver, então, 4 coisas que aconteceram com esse Judas Iscariotes, que vai talvez nos ajudar a não estarmos do lado, não fazermos a mesma coisa que fez este homem e sermos mais como Pedro, né? Não aquele que tem altos e baixos, mas o Pedro que se arrepende, que reconhece que Jesus é o Filho de Deus e se arrepende. Vamos então ver sobre o comprometimento deste discípulo de Jesus. Como os outros discípulos, o Judas também deixou tudo para seguir ao nosso Senhor. Ele estava ativamente envolvido no ministério, inclusive recebeu dons espirituais notáveis. Não é? Se você já leu o Evangelho, você vai ver que em Lucas, por exemplo, ele nos conta que Jesus reuniu os 12, incluindo Judas, e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e os enviou proclamar o reino de Deus e a curar. Lucas 9, 1 e 2. O mesmo homem que vai negar a Cristo recebeu o dom para curar as pessoas, orar e as pessoas serem curadas. Interessante, não é? Saber que este homem que foi tão abençoado vai então trair o Senhor. A segunda coisa aqui é que esse homem recebeu uma grande oportunidade. Ele andou durante 3 anos, mais ou menos, né, com Jesus. Ele viveu perto da vida mais extraordinária que já existiu aqui nesta terra. Ele viveu ao lado de Cristo, ele foi um discípulo de Cristo. Olha que vida maravilhosa. Quem aqui não gostaria de ter visto Cristo, andado com ele? Comido na mesma casa, mesma mesa, ou no chão, né? Como muitas das vezes comigo, com Cristo. Passar tempo com Cristo, viver na mesma casa que Cristo. O Filho de Deus, o Criador do universo. Deus conosco, Emmanuel. O Judas teve esta grande oportunidade. Ele testemunhou milagres de primeira mão. Por exemplo, João capítulo 6 é um discurso que vem logo depois da multiplicação dos pães. O Judas estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens. Judas não só estava lá, como ele ajudou também a distribuir o pão e o peixe multiplicado. Quando Jesus acalmou a tempestade, quando todos estavam no barco morrendo de medo, Judas estava naquele barco. E no mesmo contexto da multiplicação dos pães, Jesus vai andar pelas águas. Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas estava presente quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Coisa incrível. Ele viu Lázaro sair da morte do túmulo 4 dias depois de ter morrido. Ele ouviu o sermão da montanha e ele sabia que há um caminho estreito que leva à vida e um caminho largo que leva à destruição, à perdição. Ele sabia disso. Ele havia ouvido aquele sermão. Como muita gente que ouve certos sermões, né, nas igrejas daí do Brasil e do mundo, e mesmo assim trai o Senhor. Judas viu a prova mais clara com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, ele ouviu o mais belo ensino do Cristo. E mesmo assim, ele traiu a Cristo Jesus. Jeremias capítulo 17, verso 9, nos diz que o coração humano é incompreensível. Há algo incompreensível numa pessoa que abandona a fé depois de a ter professado. É difícil entender como certas pessoas que crescem em lares cristãos, que ouvem a palavra de Deus, que frequentam a escola dominical, que cantam, falam em línguas, oram, fazem tantas coisas na igreja, participam de louvor e um dia vão trair o Cristo. O que a gente tem que aprender então com esse homem, com Judas Iscariotes?
O maior exemplo, a maior evidência, a evidência mais convincente, o melhor ensino, o ambiente ideal para incubar a fé cristã, não podem por si só mudar o coração humano. Esse homem deixou Satanás entrar na sua vida. A escolha que ele fez, então, foi que Satanás atacou implacavelmente a alma de Judas o tempo todo, né? Assim como ele faz com você, com todos nós. Mas a grande diferença é que Judas abriu o coração dele a Satanás. Em Lucas capítulo 22, versos 3 e 4, está escrito: então Satanás entrou em Judas Iscariotes. Satanás não pode entrar se a porta estiver fechada, da mesma forma que Jesus também não entra. Está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Jesus entrou na sua vida quando você abriu a porta. Satanás também entra quando o homem abre a porta. O diabo havia colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o desejo de trair o Cristo. João 13:2. O Satanás colocou no coração de Judas, mas foi Judas quem abriu o coração. Satanás entrou nele, diz João 13:27. Colocou um desejo, entrou nele, porque ele abriu a porta. As declarações claras da Bíblia sobre a atividade de Satanás levaram alguns a dizer: pobre Judas, ele não teve a mínima chance. Satanás entrou nele. O que ele poderia ter feito? Mas essa avaliação esquece que foi Judas quem abriu a porta para Satanás. Ele fez então um acordo com os sumos sacerdotes, depois sentou-se à mesa do Senhor e Satanás entrou ainda mais profundamente em sua vida. Antes de participar da última ceia, ele já tinha vendido o Senhor. E seu coração já estava naquela causa maléfica. E quanto mais ele foi entrando naquela escuridão, naquelas trevas, mais o inimigo entrou em sua própria vida. O que será que abre uma porta para Satanás na vida do homem? O pecado. Paulo nos diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Veja só que diferença: vida e morte, luz e trevas. Satanás não tem apoio na vida daqueles que andam na luz, que andam com Jesus. Ele só entra quando a pessoa abre a porta. O resultado que abraçou Judas foi que ele continuou entrando cada vez mais numa escuridão sem fim. Aquele foi o caminho que ele escolheu. Ele teve a oportunidade de fazer como os outros, porque ele ouviu os mesmos ensinos que o João, que o Pedro, que o Tiago, que o Bartolomeu, que o Simão, Zelote. Mas ele preferiu o caminho das trevas. Simão Pedro, descrito nos evangelhos como entusiasta, impulsivo, às vezes hesitante e falível. Ele abandona Jesus durante a paixão, apesar da segurança que ele havia declarado, demonstrado anteriormente. Mas ele se arrepende e não abandona definitivamente o Cristo. Mas o que foi que aconteceu com Judas Iscariotes? O Judas Iscariotes se suicidou. Mateus 27:5 está escrito: Judas se enforcou no campo do oleiro. E uma outra palavra do Lucas, em Atos capítulo 1, 18 e 19, que fala que o corpo dele se espatifou e explodiu. Então, aqui está a explicação que eu encontrei, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele se enforcou em Mateus 27:5, morreu. Depois que seu corpo começou a se decompor, a corda se rompeu e o galho da árvore ao qual ela estava presa quebrou. De modo que o seu corpo caiu, se estripou no campo do oleiro. Explodiu. Olha que fim terrível que teve esse homem. O Pedro traiu a Jesus, declarou não conhecer a Jesus durante 3 vezes. Mas ele se arrependeu. E Jesus deu a oportunidade para aquele homem se arrepender 3 vezes e declarar 3 vezes que ele o amava. Judas não foi pedir perdão, ele se suicidou. As reivindicações de Jesus são tão exclusivas que no final é preciso ou entregar-se inteiramente ou abandoná-lo completamente. Não há meio termo. Ou você segue a Cristo como Pedro até o fim. O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo,
segundo a teoria, uma certa teoria cristã, em Roma, lá onde os católicos construíram o Vaticano, inclusive. Foi crucificado de cabeça para baixo. Preferiu ser crucificado do que negar a Cristo, uma vez mais. Viveu uma vida de total, depois de Pentecostes, né? Teve uns altos e baixos ainda em Gálatas, mas a gente vê um homem, Pedro, que persevera, como todos nós estamos perseverando, com altos e baixos. Mas o Judas entrou por um caminho de não retorno. Ou você se envolve inteiramente, se entrega inteiramente a Cristo, ou você o nega. Não há meio termo. Que Deus tenha misericórdia de nós.